as qualidades que distinguem você de outras pessoas, assim como o teu caráter, tua origem, teu próprio nome, tuas qualidades, enfim, toda a tua cultura, isso faz com que você tenha identidade, a sua identidade. Mas você sabia que você precisa ter uma identidade em Cristo, isso mesmo, em Cristo Jesus. Embora muitos cristãos se identificam com uma identidade denominacional, como os batistas dizem, eu tenho identidade batista, outros identidade adventista, identidade presbiteriana, identidade assembleiana e entre tantas identidades que nós vemos aí. Eu digo, meu Pai, onde fica a verdadeira identidade do verdadeiro cristão, do Filho de Deus aqui nessa terra, como embaixador de Cristo? E isso precisa ser formatado, formado. A palavra yotzer em hebraico significa formar. E quando nasce uma geração de algo moldado num padrão, logicamente se é formado por Deus, como Deus quando fez e formou o homem, o formou segundo a sua imagem e semelhança. Agora nós somos formados em Cristo. Paulo diz em Gálatas 4,19, por vós sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Aí está a verdadeira identidade de um cristão, a identidade de Cristo. Cristo precisa ser formatado em mim. Sempre digo também que quando falamos de identidade, falamos de cultura. E a nossa cultura não é uma cultura evangélica, não é uma cultura religiosa, mas é uma cultura do reino. O próprio Cristo trouxe o reino. Venha a nós o teu reino, será feita a tua vontade. Eis que o reino do céu chegou até vós. Então, nossa cultura, se você ver o vídeo anterior, eu falei sobre isso, cultura do reino, identidade em Cristo. Isso que falta para termos consistência e estruturação numa igreja verdadeira de Cristo, uma verdadeira igreja do reino, como embaixadores do reino aqui nesta terra. Lamentavelmente, muita gente vai passar nessa terra sem entender o propósito e os desígnios sobrenaturais do reino, do eterno, em nossas vidas nessa terra, tá bom? Eu lembro quando em João, capítulo 8, versículo 14, vou anotar aqui, João 8,14, João 8,14, o que acontece aqui? Jesus está testificando dele mesmo. E muitos estavam duvidando dele. Por quê? Porque você pode ver no final do capítulo 7, quando ele é confrontado, porque dizem, como pode vir profeta da Galileia? Não vem profeta da Galileia. Por quê? Porque eles viriam da Judéia, do sul. Para quem não sabe, Judéia é o sul, Galileia é o norte. E Jesus passou a morar em Nazaré, por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré. Porém, ele nasceu, cumpriu a profecia, porque ele nasceu de fato em Belém de Judá, ou seja, no sul. Mas havia um mistério nisso, que outra hora com certeza tenho que falar sobre essa conexão que o Eterno queria fazer entre o norte e o sul, porque havia uma grande separação. Porém, duvidam de Jesus. E o próprio Yeshua diz que ele é a luz do mundo e começa a testificar dele mesmo. Ou seja, começa a externar e expressar a sua identidade. E duvidam dele. E falam assim, você testifica de você mesmo, mas no versículo 14, olha o que ele fala, eu testifico de mim mesmo, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei. Isso sabe o que significa? Significa origem e destino. Origem e destino. Toda pessoa que sabe bem a sua origem e sabe o seu destino, com certeza, conhece a sua identidade. Vamos falar no parâmetro terreno. Eu sei de onde vim, por exemplo, eu sou do Chile, conheço a cultura do Chile, conheço a minha família, conheço o meu sobrenome, conheço até meus tataravós. Conheço todos os nomes, inclusive, por parte da minha mãe, conheço até os pais dos meus tataravós. Olha que interessante, muito saber a origem, muito bom saber a origem. Conheço tudo isso, graças a Deus. Conheço a cultura que me trouxe aqui, embora com toda essa virtude cultural e sei quem eu sou, eu preciso saber algo além. Porque isso aqui não é uma questão de DNA, de cultura humana, de genealogia familiar, não se refere a nome e sobrenome, mas essa origem se refere a algo espiritual, algo muito forte
espiritual. E se você e eu não entendemos a nossa origem espiritual e o nosso destino, nunca saberemos a nossa identidade. Quando você descobre a sua identidade, vou colocar aqui em vermelho, identidade, é porque você sabe a sua origem e o seu destino. E a pergunta que todo mundo me faz, mas Natanael, de onde nós viemos? Quem nos gerou? Quem nos formou? Nós sabemos que o homem foi feito ali no Éden e o Eterno soprou o Neshama, que seria seu hálito, e ali a essência de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno, vem e formata aqui um Nefesh Hayah, uma alma vivente. E essa alma vivente, que é o ser humano, né, ele passa a viver aqui na Terra, mas traz os códigos sobrenaturais de algo sobrenatural do céu, ou seja, de algo espiritual do céu. Quando o barro está ali, é soprado ali a virtude do Eterno, a vida do Eterno, e ali esse barro passa a ser uma alma vivente, ele passa a ser um ser vivente. Sempre digo que há uma formatação antes da queda e depois da queda no pecado. Veja vários vídeos que eu falei do Éden, falei sobre o sangue de Adão. Pesquise esses estudos que eu fiz aqui, são estudos preciosos. O DNA de Deus, há muita coisa que eu falo sobre isso. E, com certeza, a origem é espiritual. Aí o homem cai e surge, né, um perfil terreno pecaminoso segundo a geração adâmica. Porém, nós fomos criados à imagem de quem? A própria palavra diz que não fomos criados à imagem do seu Filho. Então, o Verbo estava na criação, nos criando, e nós estávamos em Cristo. Então, a essência, preste atenção, a essência da vida do homem, do seu existir, e a essência do espírito do Natanael espiritual foi criado não quando minha mãe e meu pai me conceberam, me geraram, mas foi criado antes da fundação do mundo. Há um homem espiritual, uma essência espiritual que veio de Deus e estava em Cristo. Em Cristo. Antes de mais nada, eu vou explicar algo muito interessante. Não sei se você sabe que, teologicamente, existem apresentações claras de Paulo, se encarrega disso, de trazer a evidência de que o evangelho não é que serão dois evangelhos, mas Paulo fala de o evangelho da incircuncisão e evangelho da circuncisão. Você já leu isso em Gálatas, você vai ver isso em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, quando Paulo fala e apresenta o evangelho da incircuncisão, ou circuncisão e da incircuncisão. E Paulo destaca bem e faz uma diferença. É o mesmo evangelho. Eu discordo quando alguém diz que são dois evangelhos. Não, é um só evangelho. O evangelho é um só. Quem o trouxe foi Yeshua HaMashiach, certo? Porém, há performance diferente para os judeus do evangelho e há um evangelho para os gentios. Paulo destaca bem. Leia Gálatas capítulo 2, diz assim no versículo 6, Gálatas 2, 6 em diante. Vou anotar aqui também. Gálatas 2, 6 em diante. Leia lá comigo e diz assim: e, portanto, aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele está falando dos apóstolos daquela época. Estes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Ele está fazendo diferença entre os apóstolos, que eram judeus, inclusive o próprio Paulo, porém, os apóstolos, que eram judeus, que andaram com Jesus, estavam vivenciando ainda um evangelho chamado, Paulo chama de circuncisão. Lógico que ele está inspirado pelo Espírito para falar sobre isso. E diz, só que a mim foi confiado o evangelho da incircuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, ainda diz o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Será o evangelho ou o apostolado da incircuncisão. Quem lê o Gálatas sabe do que Paulo está tratando aqui, porque essa briga entre circuncisos e incircuncisos é uma briga que até hoje parece que está em evidência. Porém, Paulo estava dizendo claramente, ei,
quando veio Yeshua para os judeus, para a casa de Israel, ele trouxe o evangelho, e era para a casa de Israel, era para o povo separado, os circuncidados, mas eles o rejeitaram, e aí o evangelho tem uma nova face, vamos dizer assim, é uma face apresentada agora para os gentios, certo? É uma nova expressão, porém é o mesmo evangelho. Ao ponto de que todos ficam atônitos quando os gentios começam a falar em língua. Lê lá quando Pedro vai na casa de Cornélio. Todas essas passagens são preciosas em Atos. E aqui você vai ver Paulo já direcionado para pregar esse evangelho agora, né, nessa uma face, ou seja, rosto, uma expressão, não é fase, mas face nova. Embora é o mesmo evangelho, agora é dimensionado para os gentios. Agora preste atenção, quando nós vemos esse evangelho, vou dividir aqui em evangelho da circuncisão, evangelho da circuncisão para judeus, para o povo de Israel especificamente, ou seja, Jesus veio para os seus. Ele veio, quando ele enviou os discípulos, ele falou assim, não preguem a não ser a casa de Israel, vão para as ovelhas de Israel. Era uma missão específica. Esse evangelho, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, ou melhor, não é nem de Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. Ele é apresentado para os judeus como Yeshua of Nazareth, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Este Jesus de Nazaré veio para os seus. O Jesus de Nazaré veio com uma missão, com o título de Nazaré, com uma missão. Veio para os judeus e eles o rejeitaram, ao ponto que o questionavam. E esse termo Jesus de Nazaré aparece nos evangelhos até Atos. Nos evangelhos até Atos dos Apóstolos. Esse título não aparece mais. Não aparece mais depois de Atos. Você pode ver lá claramente quando Pedro ainda fala em nome de Jesus de Nazaré e anunciavam Jesus de Nazaré. Até Atos aparece Jesus de Nazaré. Acabou, aqui termina com Evangelhos e o livro de Atos aparece o termo Jesus de Nazaré. Posso dizer que esse título, embora Yeshua HaMashiach é o mesmo, Jesus de Nazaré é o mesmo, sempre será o mesmo, esse Jesus de Nazaré não aparece nas epístolas. Aqui nós vamos ver o evangelho da incircuncisão. Certo? Vou abreviar aqui. Evangelho da incircuncisão. Aqui é para os gentios e para o mundo inteiro. E aqui já não se usa mais. Aqui nas epístolas, aqui Evangelhos e Atos, aparece a última vez em Atos, o termo Jesus de Nazaré. Só que daqui para frente, a partir de Romanos para frente, nunca mais aparece o termo Jesus de Nazaré. É outro Jesus? É o mesmo, por favor, é o mesmo Jesus. Não me coloque palavras aqui na boca, porque é muita gente que gosta de conjecturar. Mas esse evangelho dos incircuncisos, o apostolado da incircuncisão, como diz Paulo em Gálatas, é direcionado para aqueles que não vão estar sob o jugo dos costumes da lei. Agora, eles vão ser os gentios e Paulo começa a apresentar agora o termo em Cristo. Em Cristo. Tudo é em Cristo. Ele não usa mais o termo, Jesus de Nazaré. Mas quando se refere aos gentios, ele só pega a dimensão e o nome Cristo, porque a dimensão Cristo é Mashiach no hebraico, é uma dimensão sobrenatural que o próprio Yeshua tem, o nosso Salvador tem, e é nessa dimensão Cristo que nós fomos formados. Por isso diz claramente a palavra do Senhor que nós fomos criados em Cristo. Efésios 2:10, onde vou anotar aqui, Efésios 2:10, diz claramente que nós fomos formados em Cristo. Olha o que diz em grego em Efésios 2:10. Autugar esmem poiema. Essa palavra poiema é feitura, formatação. Que testentes em Christos, que seria Cristo, ou seja, porque
somos feitura dele, porque somos feitura dele, criados e formados em Cristo. Nós fomos formados em Cristo. Essa é a dimensão santa que nós devemos receber. Logicamente, cremos no nome de Jesus, claro, Yeshua HaMashiach, cremos no poder do nome de Jesus de Nazaré, é a mesma pessoa, só que a dimensão Cristo nos dá a ideia de formatação nova. A virtude da unção Christos em grego e Mashiach em hebraico nos dá a formatação onde nós fomos criados e formatados. Preste atenção, o Jesus de Nazaré veio para os judeus. Esse Jesus de Nazaré não aparece esse título antes da fundação do mundo, mas Cristo aparece antes da fundação do mundo. Ele é o Logos, certo? Porque ele aqui está dimensionado ao título Jesus de Nazaré é direcionado especificamente a judeus. Se fôssemos trocar o nome e o lugar, João de São Paulo, João de São Paulo, Jesus de Nazaré é a mesma coisa que fala João de São Paulo. Então o João de São Paulo, ou seja, o Jesus de Nazaré, foi direcionado terrenamente para os judeus. E agora nós estamos em Cristo, fomos criados em Cristo Jesus. Olha o que diz Efésios, gente, Efésios capítulo 1. Efésios é uma epístola muito terrível e gloriosa. Olha o que diz a partir do versículo 3. Leia lá comigo, Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Olha só, regiões celestiais em Cristo, não diz regiões celestiais de Jesus de Nazaré. Paulo sabe o que está falando, gente, mas diz em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, tudo nele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E você vai vendo e vai avançando. Olha o que diz no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em quem? Em Cristo, Christos, em Mashiach, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Ele liga o céu e a terra nesse propósito. Nele digo, no qual fomos também nós feitos herança e predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme ao conselho da sua vontade, a fim de ser para o quê? Para louvor da sua glória, nós dos que antemão esperamos em Christos, em Cristo, em Mashiach. Então, a dimensão Cristo é para nós. Cristo. Se você começa a analisar todos os versículos, vá anotando aí, porque não vou ter tempo de anotar aqui na lousa. Olha o que diz em Romanos 1:8. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus de Nazaré. Não, nós sabemos que é o mesmo, mas ele não usa o termo Jesus de Nazaré. É um termo somente. O Salvador, o Emanuel, são títulos, mas devem ser bem colocados. É o mesmo Salvador, é o mesmo Senhor nosso, porém são títulos diferenciados. Então, nenhuma condenação para os que estão em Cristo, em Cristo. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Jesus de Nazaré, não. Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram. Então, quando eu vejo que não há nenhuma condenação, nós vemos a própria redenção. Quando nós vemos se alguém realmente está em Cristo, é porque ele vai precisar de uma nova genética, de uma nova vida. 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus de Nazaré, não diz Jesus de Nazaré, diz em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis, quando o ministério da reconciliação está em nós, por Cristo. Gálatas 2:20, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, ele está com Cristo. Gálatas 3:27, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, sempre está com isso. Esse batismo aqui não é batismo nas águas,
o que Paulo está falando em Gálatas 3, 27, mas diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, há quem está se fiando no batismo com água. É necessário batizar com água, assim como cerimônia, sim. Agora existe um batismo em Cristo, você sabia disso? O batismo em Cristo, porque quando você se batiza em Cristo, você de Cristo se reveste, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, ou seja, você vai ter que mergulhar em Cristo. Isso não é batismo na água, não, isso é batismo em Cristo. Como Natanael tem que mergulhar em Cristo. Eu sempre faço uma pergunta, presta atenção. O pai chama o filho de unigênito. O pai chama o filho de unigênito. Se um pai, perdão, tem muitos filhos, não pode haver um unigênito. Se a própria palavra e a doutrina diz que nós somos uma família de muitos filhos, e creio eu que você é filho de Deus, eu também. Se todos nós somos filhos de Deus, pelo menos os que o receberam somos filhos de Deus, porque o pai persiste em chamar o seu filho de unigênito, de um filho só. Sabe por quê? Porque quando o pai olha para você, ele tem que ver Cristo. Se ele não vê Cristo, você não é filho. Ou seja, você tem que estar em Cristo. Quando o pai olha para um filho só, que é Cristo, ele olha para o nosso Yeshua HaMashiach, para o Cristo. Se você está nele, lógico, você passa a ser filho. Isso é algo fantástico. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Só estando em Cristo você tem chance de crucificar a sua carne. Por isso tem muita gente carnal na igreja que talvez nunca conheceu a Cristo, nunca mergulhou em Cristo, nunca foi batizado em Cristo, nunca renasceu em Cristo, nunca morreu para uma vida pecaminosa e nasceu num novo DNA em Cristo, nunca vai ser embaixador em nome de Cristo. Há condenação na sua vida, porque só quem está em Cristo, nenhuma condenação há para ele, e vai. Nunca vai haver novidade na sua vida, por quê? Porque só quem está em Cristo diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Pastor, há tanta coisa que eu quero experimentar, tanta coisa que eu desejo, tanta coisa nova na minha vida e nada acontece. Por quê? Porque só quem está em Cristo diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, porque a cultura do reino traz novidade, 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 novidade e mais novidade. Que mais? Efésios 1, do 9 ao 10, diz que ele revelou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Nós já lemos. Então presta atenção. A identidade que você precisa ter é em Cristo. Em Cristo Jesus. Pastor, como é assim? Nós existíamos antes da fundação do mundo? Não. A essência e o propósito espiritual do Natanael já estava em Cristo. Vamos falar assim, a matéria-prima espiritual para formar um Natanael, porque uma pessoa passa a existir. A existência de uma pessoa é quando se forma um Nefesh Hayah. Para quem não sabe o que é Nefesh Hayah, está lá em Gênesis, e se tornou alma vivente. Quando eu me torno uma alma vivente, porque veio o Espírito de Deus em mim, me formatou. Como vem o Espírito Ruach HaKodesh, vem com Neshama, com soprar o fôlego das narinas do Eterno, como soprou no barro e formou, e formatou o homem, né? E o fez imagem e semelhança. Quando o espermatozoide se junta com o óvulo no útero de qualquer mãe, ali o Espírito de Deus vem e formata uma pessoa. Agora, lamentavelmente, toda pessoa tem uma natureza caída. Então, eu não tenho mais agora em Cristo a natureza caída, porque a natureza da minha genética, dos meus pais, é de pecado, ela é adâmica, é caído de maldição, de praga, de doença, de tanta coisa ruim. Agora em Cristo eu tenho uma nova genética, eu tenho uma nova virtude em santidade, eu tenho uma vida vitoriosa em Cristo, eu tenho uma vida de novidade em Cristo, como estou lendo tudo isso aqui, gente. Isso precisa de muito tempo para explicar, porém quero que você entenda. Você precisa entender que você foi formatado antes da fundação do mundo. Olha o que diz Efésios 2:10. Eu já li aqui 2:10, mas vou ler aqui bem detalhado, 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Você foi criado em Cristo, não foi criado pela tua mãe, no útero, ou pelo teu pai, não. Você foi criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão, aí se refere antes da fundação do mundo, ele preparou para que andássemos nela. Há obras antes da fundação do mundo preparadas para você. Creia nisso. Nós precisamos entender isso. Muita gente me diz, isso é conversa, Natália. Que conversa é essa? Não, você tem que entender que nós já estávamos em Cristo.
Viemos ao mundo para nascer humanamente com a dispensação adâmica, pecaminosa dos nossos pais, mas precisamos receber a Cristo para voltar à essência de onde viemos, em Cristo. Eu não estou dizendo que houve outra, numa galáxia, outro mundo. Não estou falando como os que falam da preexistência. Não, eu não acredito na preexistência porque, principalmente, não há base bíblica específica para isso. Mas eu creio que existe a essência em Cristo do homem. A programação do homem, como se fosse um HD preparado espiritualmente. E ali estão todas as sortes de bênçãos que você não conhece. Estão todas as respostas em Cristo. Então o homem estava em Cristo, ele sai, nasce e ele nasce pecador. E o que acontece? Ele precisa voltar a renascer, como Yeshua falou para Nicodemos. E tem que nascer em Cristo. E nesse renascer, ele logicamente morre para a natureza humana e entra na dimensão Cristo, a qual já estava preparada antes da fundação do mundo. Então há planos para mim antes da fundação do mundo. Olha o que diz aqui a palavra do Eterno. Zacarias 12:1, anota aí. Zacarias 12:1 diz: Ele estendeu os céus e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Está escrito em hebraico: Yoser Ruach Adam Bekirbo será. Ele formatou o espírito do homem. Meu espírito, Natanael, estava formado nele. Nele. Não sei se você me entende. Passei a existir quando for formada a minha alma no ventre da minha mãe. Por favor, logicamente, eu passei a existir. Isso aqui não é reencarnação. Não é reencarnação. Mas a essência do nosso ser estava em Cristo. Olha o que diz Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Como ele pode nos conhecer antes? Porque a essência da nossa vida, da nossa vivência, da nossa existência estava em Cristo. Uma pessoa que não receber a Cristo aqui na terra, vai nascer nessa terra na condição pecaminosa e pode morrer na condição pecaminosa se não o receber, e ela vai ser condenada. É por isso que eu preciso ressurgir e nascer de novo para voltar à dimensão Cristo. Por isso Yeshua falou: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Origem e destino. Minha origem é Cristo. E eu voltarei para Cristo, lá na glória. E aí está todo mundo: vai ser na terra? Onde vai ser? Lá em Jerusalém? Vai ser na América do Norte? Onde vai ser a nova terra, a nova Jerusalém? Para com essa baboseira. A dimensão do nosso destino é voltar a Cristo. Cristo é uma dimensão celestial. A cidade santa é uma grande alegoria para que entendamos alguma coisa do que está preparado para nós. E persistem em ficar numa terra restaurada, vão passar asfalto celestial, vão tampar os esgotos e vão fazer um monte de coisa para ficar nessa maldita terra. Eu digo maldita terra porque o próprio Yeshua a amaldiçoou. Maldita será a terra. E vem juízo e vem fogo para essa terra. E querem ficar nessa terra, cambada que sou o sangue do Cordeiro. Então, essa é a sua origem e esse é o seu destino. Cristo, você estará nele. Os céus estão nele, a cidade santa está nele. Tudo está nele. Leia lá em Colossenses, gente. Leia lá em Colossenses. Como pode ser? Muita gente pensa que crê. Me perdoa que eu vou falar, mas muita gente pensa num Jesus Cristinho que vai andar nas ruas junto com a gente naquela cidade santa. Ô Senhor, tem misericórdia. Pensa num Jesus Cristinho da Silva que vai andar com a gente, vai ter que dar um abraço para bilhões de pessoas e vai ter que fazer uma fila na Cidade Santa para abraçar todo mundo. Para com isso. Tudo está nele, a Cidade Santa está nele, em Cristo. A tua dispensação gloriosa da tua existência está dentro de Cristo. O Espírito que te formou, todos os planos que estão em você estão em Cristo. Em Cristo, em Cristo. O céu está em Cristo. Ele é o Deus que, com certeza, nós precisamos reconhecê-lo. Olha o que diz aqui, no versículo 13 de Colossenses 1. Anote aí, Colossenses 1:13. Quem está anotando aí sabe que essas sequências de versículos que são importantes. Diz aqui: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Sempre explico isso, você tem que ser transportado. No qual temos a redenção e a remissão de pecados. Olha aqui no 15.
Este, quem é o Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, nele, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Uma coisa no céu, a cidade santa. Nos céus, tudo que está no céu foi criado nele, está dentro dele. Foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Um anjo é invisível, então os anjos estão nele, está sob a autoridade dele. Os demônios são invisíveis, sim, estão nele, estão sob o comando dele. Ele é tudo, ele envolve tudo, ele é transcendental, ele é eterno, sempiterno. Ele é glorioso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, não há cabeça, cérebro, neurônio que possa entender. Agora tu vem me falar de uma cidadezinha que tem gasolina e anda viajando pelo espaço? Pelo amor de Cristo Jesus, será crente? Eu fico revoltado com isso, pelo amor de Deus. Olha só, e diz, invisíveis serão tronos, serão soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele, tudo subsiste. Aí fala, ele é o cabeça do corpo, ele é Cristo Jesus. Isso é importantíssimo. Em Cristo está tudo isso. O livro de Deus fala sobre isso. Salmo 139, versículo 16 diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Esse livro está em Cristo. Essa história de você aqui na terra está em Cristo. Os dias contabilizados estão em Cristo. E aí vai, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Querido, eu não vou escrever tudo isso porque vai faltar tempo mais. Eu vou te falar uma coisa. Como tem gente cabeça quadrada, meu irmão. Hoje estou sendo até grotesco aqui. Me perdoem. Acomodado à sua igrejinha, à sua denominaçãozinha, está acostumado ao que lhe ensinaram desde as escolas bíblicas e acreditam piamente em coisas que nem Deus acredita. E você precisa de uma reforma sobrenatural, você precisa de uma transcendência, você precisa conhecer a glória do Cristo. Ei, essa vida de evangélico que você vive não é o que Deus programou para você. Essa vida encaixotada em quatro paredes, essa vida que programaram juntamente com a sua denominação para você, com o modelo que a igreja adequou para o crescimento da igreja, modelo disso, daquilo, não é o que Deus programou para você. Existe um evangelho do reino e você é o embaixador. O reino confia em você, há algo a mais. E o problema é que o tempo está passando e eu não tenho 20 aninhos de idade mais. Eu preciso conhecer a essência de Cristo. Se há alguém que está entendendo isso, deixa um comentário. Se alguém que está entendendo, se o teu coração arde por isso, pelo amor de Deus, se manifeste e saia da caixinha. E entenda que você transcende em Cristo antes da fundação do mundo por uma vida de um destino santo em Cristo Jesus. E essa glória é o que vai trazer vitórias, bênçãos. E há muita coisa que você não entende, que você vai passar a entender quando você nascer em Cristo Jesus. Todas as incógnitas, todas as dúvidas, todos os problemas, todos os traumas, todas as frustrações, todo tipo de batalha, todo tipo de desequilíbrio emocional, espiritual, todo distúrbio, toda fobia, toda doença, toda praga que está na tua vida, vai ter solução e luz quando você entrar na dimensão de Cristo. Pode haver luta, pode haver perseguição, pode haver guerra, pode o demônio ser o presidente da nação, não tem problema. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Que o Eterno te abençoe. E me diga, você conhece a Cristo? Você já nasceu em Cristo? Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.